Salve galerinha, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo no canal. Hoje teremos muitas notícias importantes. Antes de iniciar o vídeo, já deixa seu like e se inscreva, isso ajudará muito o nosso trabalho. E hoje vamos falar das principais notícias do futebol brasileiro. Começando por uma novidade no time do Palmeiras. Daverson, sim ele mesmo. O jogador está defendendo o Alavés da Espanha por empréstimo, e pode estar voltando para o campeão da América no meio do ano. Perdeu espaço no time espanhol. Jogou 23 vezes, e marcou apenas um gol. Caso o Palmeiras não encontre outra alternativa por lá, Daverson poderá pintar no time de Abel Ferreira, que ainda busca um reserva para o centroavante Luiz Adriano. Com salário de R$500 mil por mês, Daverson foi comprado em 2017, por 5 milhões de euros, algo equivalente a R$21 milhões na época. Já em 2019, após o título do Campeonato Brasileiro, o jogador recebeu uma proposta do futebol chinês para deixar o clube. Foi oferecido 15 milhões de euros, na época um montante de 64 milhões de reais. Porém, o técnico Felipão convenceu o jogador a ficar, e o Palmeiras não consolidou esta venda. Volante Paulinho, ex-Corinthians, agitou essa semana com possibilidade de voltar a jogar no Brasil. O jogador, que está aguardando seu visto de trabalho para voltar à China, está treinando no Red Bull Bragantino, onde já jogou nas temporadas de 2009 e 2010. Os torcedores de Corinthians e do próprio Red Bull Bragantino agitaram as redes sociais, pedindo a contratação do volante. Mas a situação é bem complicada, já que Paulinho tem contrato com Guangzhou Evergrande até 2023, com salário de R$8 milhões por mês. Isso se torna inviável para qualquer clube brasileiro contratar o jogador. Comprado por 50 milhões de euros, ele participou de 20 jogos, marcou 12 gols e deu 4 assistências no campeonato chinês. Ainda sobre o Corinthians. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o comandante do timão, Wagner Mancini, vê Casares acima do peso um pouquinho e diz que Jô perdeu mobilidade. Um dos destaques do Corinthians na reta final de 2020, o meia Casares ainda não conseguiu retomar o bom futebol em 2021, depois de ter sofrido um estiramento no músculo posterior da coxa direita, em janeiro. O camisa 10 do Corinthians já disputou 5 partidas nesta temporada, 2 como titular, e ainda não fez gol ou deu assistência. Segundo o técnico Wagner Mancini, Casares não está em sua forma física ideal. E o centroavante Jô é mais ou menos igual. Precisamos dar condições de mobilidade para ser o que ele foi, mas os anos passam, e não devemos comparar com o Jô de 10 anos atrás, disse o treinador. Por fim, ele comentou a situação de Luan, principal reforço do Corinthians em 2020, tendo custado quase R$29 milhões por 50% dos direitos. O camisa 7 sequer entrou nos últimos 3 jogos. Nós acreditamos ainda no jogador. Se mostrar que a camisa é dele, vai jogar sim. Tricolor do Morumbi. Time do São Paulo prevê uma economia de R$6,2 milhões por ano com a saída de Tietê por empréstimo para o Atlético Mineiro. O Galo assumirá o pagamento de salário integral do meio-campista, que hoje não está nos planos da comissão técnica de Hernan Crespo. Polivalência de Tietê é característica admirada por Cuca, que está perto de treinar o jogador em 3 clubes diferentes. A dupla, que teve passagens por Palmeiras, São Paulo e agora Atlético Mineiro. O treinador tem o jogador como peça fundamental para seu estilo de jogo. Além dele, outros nomes podem deixar o Morumbi. Já o lateral direito Daniel Alves usou seu Instagram hoje para interagir com seus seguidores, abrindo uma caixa de perguntas. Em uma delas, questionado sobre a diferença entre o trabalho de Fernando Diniz e Crespo, o jogador afirmou que não vê grande diferença. Ele ressaltou que ambos valorizam intensidade e posse de bola e opinou que os treinadores precisam de tempo para formar uma equipe vencedora. Da capital para a Baixada Santista. Santos treinará no centro de treinamento Rei Pelé antes de viagem para a Argentina. Caio Jorge é chamado
Para integrar o time, mesmo com dores na coxa, ele foi convocado para a atividade. Preparação será nesse domingo, antes de viajar para a Argentina para enfrentar o São Lourenço, pela terceira fase da pré-Libertadores. As restrições impostas na cidade de Santos se encerram neste domingo, mas o Peixão conseguiu liberação para realizar o último treino no Brasil antes de viajar. O clube contará também com a volta de Marinho e Soteldo, que ficaram de fora dos últimos jogos do time santista. Dos paulistas para os cariocas. O volante Thiago Maia, do Flamengo, atinge metade de prazo de recuperação e inicia recondicionamento físico. O jogador segue programação para se recuperar de cirurgia no joelho, realizada há 4 meses atrás, e declarou: "Acredito que estou evoluindo, e esse trabalho é muito importante para começar a ganhar confiança novamente." O zagueiro Rodrigo Caio treina normalmente com o elenco e fica perto de fazer estreia na temporada. O jogador trabalha integralmente com o grupo rubro-negro, e tendência é de que seja relacionado para enfrentar o Madureira, na próxima segunda-feira às 20 horas, partida válida pelo Campeonato Carioca. Do Departamento de Futebol, para o financeiro. O investimento para montar e manter um elenco supercampeão é alto, e o Flamengo ainda tem um valor grande a pagar por alguns jogadores, como Gabigol, Pedro, Gerson Michael e Léo Pereira. Este ano, são 126 milhões de reais destinados a pagar parcelas pela compra de 5 jogadores. Por causa dos efeitos da pandemia, que fizeram o Flamengo perder cerca de 110 milhões de reais em 2020 com queda de receita de bilheteria e sócio-torcedor, a diretoria terá um orçamento mais enxuto nesta temporada. A ideia é só investir em atletas quando algum outro for vendido. Vamos falar dos times gaúchos agora, que agitaram o final de semana com o Superclássico. O Grenal foi o principal evento do final de semana dos gaúchos. Com medidas de restrições, os clubes se enfrentaram na Arena do Grêmio neste sábado. O jogo marca o 428º confronto entre os times. De acordo com informações da Rádio Grenal, os dois times jogaram com times titulares. E o tricolor saiu mais uma vez vencedor, prorrogando o tabu. Gol marcado por Léo Chu, aos 43 minutos do segundo tempo. O compromisso dos times de Renato será na próxima quarta-feira, dia 7, quando voltará a jogar pela Libertadores, em busca da vaga na fase de grupos, e enfrentará o Independente Del Valle. Já o Colorado, garantido na fase de grupos, aguarda o dia 9 para saber qual será seu grupo. Para fechar o vídeo de hoje, gostaria de contar com sua ajuda. Seja mais um inscrito no canal, e vem fazer parte do nosso time. Deixa o like, e compartilha com os amigos. Agradecemos a todos vocês que contribuem com o nosso trabalho. Até o próximo vídeo. Valeu!